Faixa nobre do esporte. Faixa nobre do esporte. E aí, galera, vamos juntos, tô na área, equipe Bola na Rede também, todo mundo reunido aqui nesse feriado para deixar você bem informado no Faixa Nobre do Esporte. Ô, feriado abençoado esse, hein? Ontem tava com cara de sexta-feira, hoje com cara de sábado, amanhã sábado de novo, né? E sábado, e vamos que vamos, né? Curtiu o feriado? E você interagindo conosco, participa aí da nossa interatividade, dá uma fortalecida, facebook.com/bola na rede, Twitter, @bola_na rede, o Bola na Rede Zap, o nosso WhatsApp, o WhatsApp mais fora do normal, para você mandar seu recado, seu alô e fazer o comentário sobre o seu clube de coração, 98935-1841. Então fecha conosco, Faixa Nobre tá no ar, quinta-feira, 26 de maio de 2016, com cara de sábado até domingo, né? Vamos começar o Faixa Nobre. Ceará! Destaque Alvinegro que joga sábado na ressacada contra o time do Avaí. Vamos com o Rodrigo Cavalcante. Sérgio Soares promove mudanças no time titular e explica o que ganha com as entradas de Baraca e Alex Amado. O Baraca, eu já falei pra vocês, é um jogador de mais força, né? Um jogador que tem uma pegada no meio campo, né? E a gente ganharia com a entrada dele esquisito. O Amado é um atleta que tem a recomposição, tem a parte agressiva, né? E a gente é um jogador experiente, a experiência também conta muito para esse momento que a gente tá buscando um entrosamento e uma melhor condição de jogo. O treinador deixa claro a importância de se recuperar já na partida do próximo sábado. Importante você recuperar o quanto antes, né? De preferência no próximo jogo, que é agora com o Avaí, para que você continue na parte de cima brigando, né? Já que tá tudo muito embolado, né? Um tropeço te leva para uma parte do meio da tabela para trás, e a gente não quer, a gente quer trabalhar da parte de cima, quer estar brigando, então é importante que já a gente busque a recuperação nesse próximo jogo. Essas e outras informações você confere daqui a pouco no Faixa Nobre do Esporte. Avaí! Informações do Clube Havaiano, lá de Santa Catarina. Vamos com a manchete com o Guilherme Rames. Quinta-feira do Avaí é de reapresentação com treino regenerativo após longa viagem e jogo no meio da semana. Volante Rafinha tem lesão confirmada e está fora da partida. Amanhã, trabalho com bola na ressacada e todos os atletas à disposição nesta última atividade antes do confronto de sábado. Fortaleza! Manchete do Fortaleza, Alex Oliveira, o Leão se preparando para a segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Após empatar em casa com o River na estreia da Série C e somar apenas um ponto, agora o pensamento é buscar pontos fora de casa, como falou Anselmo. Tem que roubar pontos fora. A competição pede isso, né? A gente sabe que vai ter dificuldades com o adversário que está acostumado a jogar nos seus domínios. Um ponto nós já temos que o jogo começa 0-0, né? Então a gente vai tentar buscar os 3 pontos sim, né? Mas com os pés no chão, sabendo que a dificuldade vai ser grande, mas que temos totais condições de conseguir um resultado positivo lá também. E contra uma equipe que já venceu Fortaleza no passado, nesta mesma Série C, jogando em casa. E o Tricolor está a 7 jogos, sem vencer, jogando fora de casa na competição. O atacante Anselmo dá a dica do que vai ser diferente para trazer a vitória. Começando com uma equipe diferente, mentalidade diferente, treinador diferente. É um ano diferente. Tudo tem sido diferente pra gente hoje. Detalhes daqui a pouco no Faixa Nobre do Esporte. Confiança! É o Confiança, o Dragão lá de Aracaju, é o adversário do Leão, Adel Ribeiro. Meia de Djalma poderá ser ele, o substituto do atacante Matheus Paraná, que está entregue no departamento médico do clube Proletário, fazendo tratamento no tornozelo. O jogador teve lesão, grau 2. Fala daqui a pouco conosco, aqui no Faixa Nobre do Esporte, na 3 FM. Volto já direto da capital sergipana. Faixa Nobre do Esporte. É o Faixa Nobre do Esporte, nesse feriado de Corpus Christi. Você curtindo aqui a programação esportiva da 3FM, falando de muito futebol. Série A do Campeonato Brasileiro, com 3 jogos nessa quinta-feira, com o Corinthians vencendo a Ponte Preta que perde do Corinthians é uma grandeza. Perdeu de 3-0 hoje, numa temperatura de 18 graus, às 11 horas da manhã,
lá na Arena Corinthians. Corinthians faturando mais essa em cima da Ponte Preta. Ponte Preta com caras conhecidas do futebol cearense. Goleiro João Carlos, o Christian, ex-meia que passou pelo Fortaleza. O João Carlos também foi jogador do Fortaleza, muito criticado por sinal aqui no Fortaleza. Eu vi qualidade dele, mas aqui, né, o time não sobe, aí ninguém presta pra nada, né? Então o cara tá lá fazendo um bom trabalho na Ponte Preta. Apesar de que perdeu hoje 3-0, mas ele não teve culpa nos gols que levou. Tem o Christian, aquele meio campista, e tem o Felipe Azevedo, que passou pelo time do Ceará. É o Campeonato Brasileiro que, pelo menos na minha visão, até agora não despontou nenhuma super equipe, né, que pudesse mostrar que tem aquela pinta de campeã. Como também a gente falar que quem está na zona de rebaixamento estará, é mais fácil a gente observar candidatos ao rebaixamento do que candidatos ao título. Tá muito igual o campeonato. O Regis Melo tá comigo aqui, o Martins Andrade, para falar hoje, nesse feriado, sobre futebol. Boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite ao amigo ouvinte que se liga no Faixa Nobre do Esporte aqui na 91,3. É verdade, a gente observou alguns jogos, alguns lances, né, dessa Série A do Brasileirão. Algumas surpresas, ou nem tanto assim, a vitória do Botafogo diante do Atlético Paranaense. Teve esse jogo do Corinthians aí, não tem surpresa nenhuma, né? O Corinthians vencendo um placar... A Ponte Preta então não tem surpresa nenhuma. Pois vencendo justamente a Ponte Preta, né? Essa que não é surpresa. Começou com um gol contra, né? E terminou com um golaço do Guilherme, um 3-0 que o Corinthians estava precisando para se recuperar dos últimos resultados. O time vinha sofrendo uma pressão, vinha sendo muito cobrado, tanto pela torcida como pela imprensa, por dirigentes, pelo próprio treinador Tite, que estava sendo cobrado, né? O futebol brasileiro, ele é engraçado, você vai do céu ao inferno muito rápido. O Tite era tão elogiado no começo do ano, agora já sofre uma certa pressão, depois de 2 eliminações. Essa vitória ajudou a recuperar. Pois é, tivemos hoje também mais uma derrota do Sport. O Sport que começa a preocupar a sua torcida, antes mesmo da bola rolar hoje, muita pressão já em cima do Oswaldinho. Oswaldo de Oliveira, que assumiu o dia desse do Sport, no lugar do Falcão. O Sport que não teve um bom início de temporada, perdeu o título pernambucano pro rival Santa Cruz e vê esse rival lá no topo da tabela, da Série A do Campeonato Brasileiro, e perdeu também a Copa do Nordeste, né? Não conseguiu a classificação. E o Oswaldo chegou há pouco tempo e não tem conseguido ainda, não conseguiu acertar a equipe, até porque ele não é mágico. Exatamente, ele deve ter aproximadamente 25 dias de trabalho. Não é nem isso tudo, Ariano, acho que menos de 25 dias. E o treinador, né, do Santa Cruz, eles têm um pouco mais de tempo, mas também tem conseguido resultados bem instantâneos. Torcedor nordestino, isso eu falo de Ceará e Fortaleza e estendo para alguns outros estados, né? Não compreendem, às vezes, a competição que estão encarando e os seus tamanhos, os seus respectivos tamanhos. Você perder para um Internacional, na casa do Internacional, não é nada de anormal por 1-0. Se você leva uma goleada de 6, como o próprio Vasco, e o gol ainda foi contra, viu? O gol ainda foi contra. Pois mostra que o futebol brasileiro tá nivelado, deve ter sido uma partida um tanto disputada. Então você tem que dar tempo ao treinador para trabalhar. Oswaldo de Oliveira é um treinador vencedor, um treinador que já teve bons resultados, já foi aí campeão de várias competições, brasileiro, enfim. É um treinador até mundial, né? Aquele mundial lá de 2000, que muita gente diz que não é mundial, lá do Corinthians, exato. Sem Libertadores. Isso, pois mas tá lá, né? No título da FIFA, eu não sou corintiano, mas reconheço esse título aí. Mas é isso, Adriano, o futebol imediatista que nós temos, e parece que no Nordeste não foge à regra do futebol brasileiro, e é até mais intenso isso, mais intensificado aqui. Essa cobrança sobre o Oswaldo de Oliveira, que chegou nas finais do Pernambucano, perdeu pro Santa Cruz, mas não teve trabalho, não teve tempo de nada, está recebendo reforços ainda e já está vivendo uma pressão sem nem 30 dias de trabalho. Reflexos de um futebol que é brincadeira. A gente fazia críticas quanto a esses jogos dessa quinta-feira. Tem mais um agora, 9 horas da noite, né? Esses horários, você colocar um jogo 9 horas da noite no feriado, Atlético Mineiro e Grêmio, né? Você querer realmente ter um jogo com estádio sem torcida. É verdade, né? Há quem diga que a televisão, por pagar, né, ela meio que atrapalha com esses horários, mas eu não acredito. Atrapalha a vida do torcedor. Isso, do torcedor, porque pra ela é interessante, né, que você tenha gente assistindo, mas o Brasil é tão grande, é tão continental, que não deveria ser isso, né? Acho que poderia todo mundo ficar
ser o horário de agrado de todo mundo. Mas o futebol brasileiro precisa, Adriano, a gente fala aqui já há um certo tempo, de uma reforma em todos os sentidos, né? Inclusive de horários mais atrativos. Havia uma possibilidade enorme, né, de outros horários nesse dia de hoje, mas preferem um horário que sabe-se que o torcedor não vai poder comparecer. A gente lamenta, né, essa estrutura atual do futebol brasileiro e torce para que pelo menos seja uma partida tecnicamente atrativa, já que tem dois times aí que disputaram a Libertadores, dois times aí que entram, entre aspas, como favorito ao título, porque como você bem falou no começo de sua fala, nenhum time despontou aí. Tem gente falando muito bem do Palmeiras, conseguiu 2 vitórias e 1 derrota, né? Mas ainda não podemos apontar, né, que depois da eliminação da Libertadores, o Palmeiras seria campeão brasileiro. Foi, o Cuca fez essa arriscada afirmação, né? Vamos esperar. O Palmeiras tem um técnico vencedor, né? O Cuca, e tem elenco sim para brigar. Mas dizer isso, né, categoricamente é sempre perigoso, porque o antes da futebol competição, né? Pois é, ainda mais antes da competição. Normalmente os analistas bambambãs gostam de analisar, de avaliar a Série A depois da 12ª, da 13ª rodada, onde já tem ainda, você vê aí os candidatos ao título e os candidatos ao rebaixamento. Ainda está distante, né? Agora que foi o quê? A terceira rodada, não foi? Terceira rodada. E por o líder ser o Santa Cruz, há já quem faça uma certa relação na terceira rodada com o campeonato inglês, né? Um time de menor porte sendo campeão, será? Acho difícil acontecer no Brasil, mas pode, né? Tava na hora também, né? Até pra motivar mais. Essa questão dos pontos corridos afasta muito a possibilidade de um time de menor expressão. Compararam com a Chapecoense, aquele campeão inglês, agora o atual campeão inglês, era a Chapecoense de lá. Isso, Leicester, né? É verdade. E já fizeram essa relação também ao Santa Cruz, que é o líder, né? Se perguntando, será que vai fazer igual o Leicester? Vai chegar até o final do campeonato, ser campeão? Vai conseguir manter essa pegada, essa boa campanha? O Leicester parece mais com o Chapecoense do que com o Santa Cruz. Realmente eu prefiro nem fazer. Eu prefiro nem fazer essa relação, porque eu acho totalmente sem comparação. Assim como o PSG, né? Na Europa, para a Europa, está como Madureira do Rio de Janeiro. Pois é, outra comparação. Não ganha nada. Mas o PSG, pelo menos nacionalmente, né? E o Madureira no Rio não faz também, faz tempo que não ganha nada, né? O Madureira lá. Não baixem muito não, que vamos chegar aqui no Boa noite, Martins. Boa noite a você. Boa noite a você, Adriano. Tô pedindo pra vocês não baixar muito, vocês vão chegar já no futebol cearense, que não ganha, tem também que não ganha nada. Agora voltando aí aquele problema da televisão, Adriano, só nos 3 primeiros meses desse ano, a desistência de TV por assinatura foi uma coisa violenta. Então o que as empresas estão fazendo? Estão aumentando o valor da mensalidade, né, para poder cobrir o prejuízo que eles tiveram. Pacotes, né? Os pacotes, exatamente. Então isso tem uma influência direta, né, também com relação ao horário dos jogos. Eles vão continuar bancando, né? É deles que eles dizem, né? Embora não seja, mas é deles o campeonato e a transmissão. Mas o torcedor, aqueles que ainda continuam sobrevivendo com a assinatura, vão ter que pagar muito mais caro, né? Daí eles não se preocupar muito com a presença do torcedor em campo. Muito bem. Ontem foi finalizada também a rodada da Série B. O Bahia venceu o Joinville por 1-0 e o Bahia entrou no G4 depois de finalizada essa rodada de número 3, foi? 3, exatamente. O Bahia é 4º colocado com 7 pontos, o Vasco líder com 9, tá começando, né? O Atlético Goianiense tem 9 também, segundo. O Vasco supera no saldo de gols, que é bem avantajado, 7 gols de saldo do Vasco da Gama contra 3 do Atlético, 3 do Criciúma, que é o 3º colocado com 7 pontos. O Bahia também tem 7, é 4º, né? O Brasil trocou de posição com o Bahia. Olha só, o Ceará é 7º colocado depois da 3ª rodada com 4 pontos. O adversário dele, o Avaí, vem logo em seguida, também tem 4 pontos, porém é o 8º colocado, tá ali encostado no time do Ceará. Então é importante esse resultado positivo para a equipe alvinegra. Tivemos também ontem a conclusão da rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos um jogo lá no Agreste Pernambucano, do grupo do Fortaleza, falando do grupo do Fortaleza, né? Que
primeira rodada inicial, o Salgueiro venceu o Botafogo da Paraíba por 1-0. O Salgueiro lidera ao lado do América de Natal, o América é primeiro, o Salgueiro segundo, 3 pontos. Aí vem o River do Piauí com 1 ponto, o Asa com 1 ponto é o quarto colocado. O Remo é quinto, 1 ponto, o Fortaleza está em sexto com 1 ponto. Mas tem 2 jogos fora, o Tricolor para tentar uma reagida na competição. E o Joinville negociou o seu goleiro titular, o Agenor, vai vestir a camisa do Sport, vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu lembro quando o Joinville subiu, o Agenor era reserva, não era titular, ganhou titularidade e agora vai jogar no Sport Clube do Recife, que está buscando reforços para ver se deixa as últimas posições da Série A do Campeonato Brasileiro. Mais uma derrota hoje para o Internacional 1-0 e tem gente já falando que o Oswaldo Oliveira pode cair do cargo de técnico do Sport Clube do Recife. Não sei se vai acontecer isso. O Flamengo ficou sem treinador, né? O Muricy por recomendação médica e também talvez o resultado não tinha mais ambiente para comandar o Flamengo. O Flamengo empatou ontem com a Chapecoense, com erros de arbitragem de todos os lados, 2 pênaltis que não existiram. O jogo de fato talvez terminasse empatado mesmo, mas o Flamengo continua sem vencer e sem apresentar um futebol convincente. Por isso agora várias especulações, um dos nomes, o Abel Braga, só que é um nome muito rejeitado na torcida do Flamengo, o nome do Abel. O Abel também tem um acordo com um clube árabe que paga R$1 milhão por mês para ele só se liberar para treinar uma equipe aqui no futebol, ou qualquer lugar, não só aqui no Brasil, a partir do mês de julho. Então qual é o cara que vai perder essa grana, né? Então o Abel não pode treinar no momento uma equipe, vai ter que esperar, e o Flamengo não está podendo esperar. Agora, o que me surpreendeu, uma pesquisa de internet feita com a torcida do Flamengo, o nome do Andrade, um dos nomes preferidos da torcida do Flamengo, que foi campeão brasileiro em 2009, dirigindo o Flamengo, e depois não teve tantas oportunidades como treinador. Acho que hoje até está desempregado. É verdade, o Andrade, que é sempre muito lembrado e como injustiçado, né, pelo clube. O Jaime também, se não me engano, já passou por isso, de ser demitido, né, do clube, depois voltou de novo para. O Jaime fazia dupla com ele naquele título, né? O Jaime era auxiliar. 2009, né? Pois é. Então, um treinador que ficou marcado na história, né, junto com aqueles jogadores, Adriano, Petkovic, Ronaldo Angelim, né, que foram destaques naquela conquista, e seria talvez um bom nome, pelo menos para apagar esse incêndio. Estão falando também crise, no Sampaoli, só que o Sampaoli recusou uma proposta aí no exterior de milhões. Sampaoli, acho que ele quer ir para a Europa, não? Há muito tempo que ele quer ir para a Europa e não vai, né? Isso. Ninguém quer ele por lá, ele que acha que tem que ir. Ele é um metido, né, na história. Mas, Adriano, o Flamengo tem que encontrar aí um rumo, né? Treinador caro, você tem alguns, todos ou quase todos estão empregados, né? Tirar um treinador de outro clube também vai ser complicado, enfim. O Flamengo poderia realmente apostar no Andrade ou apostar, quem sabe, em um treinador da nova geração. Você tem um Jorginho que fez sucesso aí no Vasco, que não é tão jovem, mas pode ser considerado sim da nova geração. Não sei, tentar algum treinador chamado emergente, né? Falaram em Fernando Diniz. Fernando Diniz seria um bom nome. Diego Aguirre. Mas por enquanto vai ser o Zé Ricardo, que é o treinador de categoria de base, que vai assumir interinamente. E olha o detalhe, né? Por que não manter o Jaime de Almeida como interino? Preferiu escolher um do sub-20, né? Agora o problema todo reside nessa história do lobby, certo? Existe lobby também para treinador. E às vezes o jogador é tão humilde que ele é incapaz de fazer, de dividir lá seus ganhos com o pessoal que faz lobby. E aí ele pode ganha o título, mas é como se não tivesse ganho. É o caso do Andrade, né? O Andrade foi jogador do Flamengo, um grande jogador de futebol, conhece por dentro tudo ali, ele juntamente com o Jaime, mas não tinha um lobby para fazer. Então sem o lobby não vai, sem aquela história do cara falar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, que é o grande treinador, que sabe tudo, que é aquela coisa toda. Uma das coisas que falam muito, Martins, é a cor da pele do Andrade, porque ele é negro. O próprio Lula Pereira, quando treinou o Flamengo, foi colocado nos principais jornais do Rio. O Flamengo terá o primeiro técnico negro da sua história. Eu acho assim uma manchete desnecessária, né? E se você observar no futebol brasileiro, as grandes equipes da Série A não contam com um treinador negro.
Pois é, e um dos treinadores, aqui opinião minha, particular minha, e eu assumo, um dos grandes sopa de queijo que tem é exatamente esse que tá para ser dispensado lá, aquele carioca, né? Fala todo empolgado, aquela coisa toda. Não. Oswaldo. O Oswaldo é uma sopa de queijo, rapaz. O Oswaldo, a gente observa o time que o Oswaldo bota em campo, na nossa modesta observação, né? É triste. O time não tem assim uma arrumação, não tem força, porque você tem que ter uma força tática para poder essa força tática transformar-se em força coletiva. E ele não, é um jogador que se destaca ali, aquela coisa toda. Eu acho que o Oswaldo é um enganador no futebol brasileiro, viu? Perfeito. Madeireira Ceará, compensados MDF, madeirites, portas, madeiras e ferragens em geral. Castelo de Castro 1138, São Cristóvão, 3269-6611. Direção Nilcélio Alves. E Best, o seu caminho para o futuro. Cursos técnicos para dar um upgrade na sua vida. 3022-0065. Zoom Jeans, o jeans que veste bem. Seja uma revendedora autorizada Zoom Jeans em todo o Brasil, acessando o Instagram, @ZoomJeans12. Você fortalece a nossa interatividade através do facebook.com/bola na rede, Twitter, @bola _ na rede e o Bola na Rede Zap, o nosso WhatsApp, o 98935-1841. Já leu o blog do Edmilson Maciel hoje? Vai lá e acessa edmilsonmaciel.blogspot.com.br. Tá lá bonitinho esperando para você ler e ficar bem informado. A Aurorense Equipamentos para Construção Civil está com uma promoção em betoneiras 400 litros, motor monofásico ou trifásico por apenas R$ 2.290 em até 5 vezes no cartão de crédito com garantia de 6 meses, dada pela própria Aurorense. 3484-5272, 3484-5272. Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio, 525. Self-service sem peso, com mais de 40 opções por apenas R$ 11,99. Pizzas a R$ 20 e acompanhe refrigerante de 1 litro. Pratos para 2 pessoas na promoção a partir de R$ 25. Whisky Black White, dose apenas R$ 4,99. Os jogos do Brasileirão, tá bombando, hein? Você assiste com todo o conforto de Carneiro e Companhia. Entrega em domicílio, é só ligar 3223-5671. Vamos com as primeiras aqui no Faixa Nobre do Esporte. Você vai ficar bem informado agora com informações do Alvinegro em campo sábado na ressacada contra o Avaí. Ceará! Tá chegando o Rodrigo Cavalcante. O Ceará realizou na manhã desta quinta-feira o último treino antes da partida deste sábado contra o Avaí, às 4 da tarde na ressacada. Para o confronto válido pela 4ª rodada da competição nacional, Sérgio Soares não contará com o meio-atacante Serginho. Quem explica a situação de Serginho e faz um panorama do departamento médico é o Dr. Henrique Bastos. O Serginho teve uma evolução boa, ainda persiste o quadro doloroso na parte posterior da coxa esquerda, então achamos por prudência deixar o atleta ainda afastado desse jogo, evitar que o atleta faça uma lesão muscular mais grave. O Bio respondeu muito bem, tá? Vai permanecer, o fisioterapeuta vai viajar, ele vai permanecer em tratamento, apesar de ter treinado bem, né? Mas a gente não pode arriscar. O Charles ainda tá muito sintomático, mas a gente começou já um treino físico com ele, um treino com tênis, para evitar um impacto maior sobre a região acometida dele, do pé, né? Que ainda tá sintomático, compatível com os exames feitos. Vem realizando o tratamento. Eu creio que semana que vem ele deve estar se juntando no grupo, tá? Mas a gente ainda prefere deixar o atleta afastado para melhorar as condições. Lembrando que o pé é importantíssimo para o jogador de futebol, a gente não pode colocar um atleta com a lesão no pé para estar jogando. Com relação ao Thalisson, o Thalisson teve uma evolução boa, tá? Diminuiu bastante o edema que ele teve em cima do pé, uma lesão traumática durante uma dividida de bola. O atleta evoluiu bem, tá? Treinou bem, vai viajar, vai continuar o tratamento na viagem, tá? Isso é importante, manter o tratamento, mas tá junto com a viagem. Sem Serginho, Alex Amado ganhou uma vaga entre os titulares. Quem também entrou no time principal foi o volante Baraca, que ganhou a vaga de Marino. Como já explicou o Dr. Henrique, as boas notícias ficaram por conta da recuperação do lateral esquerdo Thalisson e do atacante Bio. Com todas essas situações, o Ceará irá a campo com Everson, Cametá, Sandro, Antônio Carlos e Thalisson, Baraca, Richardson e Felipe. O ataque sendo formado por Thomas Bastos, Alex Amado e Rafael Costa.
Costa. Além desses, foram relacionados o goleiro Douglas, o zagueiro Everton Páscoa, o lateral Eduardo, o volante Marino, o meia Ricardinho e os atacantes Bill, Rony e Robinho. Sobre as mudanças no time, Sérgio Soares explica o que ganha, como as entradas de Baraca e Alex Amado. O Baraca, eu já falei para vocês, é um jogador de mais força, né? Um jogador que tem uma pegada no meio campo, né? E a gente ganharia com a entrada dele esquisito. O Amado é um atleta que tem a recomposição, tem a parte agressiva, né? E a gente é um jogador experiente, a experiência também conta muito para esse momento que a gente está buscando um entrosamento e uma melhor condição de jogo. O comandante fala sobre a importância da compactação que tem faltado neste início de Série B ao Ceará. Você precisa estar mais compacto. A gente tem, o Baraca pode entrar, um jogador que tem mais força de marcação, mas o Richarlison também exerce essa marcação forte, né? A gente pode fazer uma compactação. A compactação é que vai neutralizar essas ações ofensivas do adversário com a facilidade que teve lá em Maceió. A gente passou o vídeo pro pessoal ontem e apontamos alguns pontos, né? Que a equipe estava um tanto espaçada no momento que o CRB roubava essa bola, por isso tinha um espaço para poder fazer a penetração pelo lado do Cametá, entre o Cametá e o Sandro, que o Neto caía por ali. Então essa compactação pode inibir essas ações. Tendo como referências o início avassalador de segundo tempo da partida contra o Paysandu e a posse de bola dos 30 primeiros minutos do jogo contra o CRB, Sérgio fala sobre a busca do equilíbrio. A gente está procurando buscar tudo isso que você acabou de citar, o equilíbrio, né? Isso passa pelo equilíbrio, ter a posse de bola, de ter, né, a compactação, buscar essa marcação alta mesmo na casa do adversário, sentir o jogo e poder, né, ter uma situação de ficar mais com essa bola, dificultar o adversário de fazer essa transição. A gente tem as informações do Avaí, né? É um time que trabalha com muita velocidade, tem 2 homens no meio campo que tem 21 anos, né? E é um time leve. O Tauan, que trabalha pelo lado, foi meu jogador quando eu trabalhei por lá, né? A gente conhece bem, né? Sabe que os jogos na ressacada, historicamente, entre Ceará e Avaí sempre foi muito difícil. A gente vai para mais uma partida difícil, mas sabendo que a gente tem condições de fazer um bom jogo lá e trazer o resultado. E deixa claro a importância de se recuperar já na partida do próximo sábado. Importante é você recuperar o quanto antes, né? De preferência no próximo jogo, que é agora com o Avaí, para que você continue na parte de cima brigando, né? Já que tá tudo muito embolado, né? Um tropeço te leva para uma parte do meio da tabela para trás, e a gente não quer, a gente quer trabalhar na parte de cima, quer estar brigando, então é importante que já a gente busque a recuperação nesse próximo jogo. Sérgio faz um raio-x da equipe do Avaí. O João Paulo, lateral esquerdo, trabalhou comigo no Bahia ano passado, o Tatá esse ano no São Bernardo, é um jogador, né, que tem boa mobilidade, é um jogador que dificilmente perde gols, né, ele tem um bom aproveitamento nesse quesito. O Tauan, que joga pelo lado, é um jogador de velocidade, que foi meu jogador. Então o Avaí hoje é um time que trabalha com velocidade. Então nós temos que neutralizar essa ação rápida do Avaí para que a gente iniba a melhor ação deles, que é a velocidade. E explica por que o rodízio da faixa de capitão. Nós estamos procurando esse homem, né? Por isso o rodízio da faixa, para que aquele que se comportar como tal, né? E aí possa ostentá-la durante toda a competição. Por enquanto não tem nada definido, né? A gente precisa que todos tenham essa postura de capitão, né? Que todos chamem a responsabilidade, que todos trabalhem com a cobrança necessária para a gente evoluir. Então, por enquanto aí não tem nada definido, mas todos aí estão aí pode ser o capitão da equipe. O treinador revela ter boas recordações do último jogo que fez comandando o Ceará na ressacada. A última vez que eu joguei com o Ceará lá contra o Avaí, nós fizemos um bom jogo, foi 1-1, né? O time jogou bem, eu espero que dessa vez a gente volte a jogar bem, né? Mas é trazer o resultado, que a gente precisa compensar o resultado negativo que nós tivemos dentro de casa. E fala que o Wesley ainda precisará de 2 semanas para se condicionar fisicamente. O Wesley saiu do último jogo com o Fluminense e depois não fez mais nada, tá parado, então a gente não pode antecipar essas coisas, né? A gente tem que dar uma base física, muscular para ele, porque o campeonato é duríssimo, é um jogador leve que precisa dessa força para poder desenvolver o seu melhor futebol. A gente espera que quando ele estiver apto, é um jogador que a gente conhece bem, já teve aqui no Ceará, jogamos contra ele lá em São Paulo, na Ferroviária, jogador leve, vertical, né, que vai trazer aí aqui a gente quebrar aquelas linhas, principalmente jogando aqui dentro de casa. Everson, Cametá, Sandro, Antônio Carlos e Thalisson, Baraca, Richardson e Felipe, Thomas Bastos, Alex Amado e Rafael Costa. Esse é o Ceará, definido para o jogo contra o Avaí. A delegação alvinegra, que já está em Santa Catarina, realizará um último trabalho na manhã desta sexta-feira, no CT do Figueirense, onde encerra os preparativos para a partida do próximo sábado. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Faixa Nobre do Esporte.
Esporte. Tá mudando o time do Ceará para enfrentar o Avaí lá na ressacada, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caras novas como o volante Baraca e o Alex Amado. O Serginho está contundido e o treinador preferiu colocar o Baraca, que entrou no decorrer do jogo, da última partida, e sacar o Marino da equipe. O caminho é esse, Regis? Eu acho que não, viu, Adriano? Eu acho que ele não vai acertar. Torço para que ele... Por quê? Porque esse time acerte, mas eu não vejo como, não encaixa na minha visão as características dos jogadores com o esquema que ele está escolhendo, né? Com o posicionamento dos jogadores. Por exemplo, ele coloca muito Thomas Bastos, por exemplo, nas pontas. O Thomas Bastos não tem velocidade nem cacuete para jogar na ponta. Também o Baraca, segundo ele, se ele não mudar o esquema, vai jogar na segunda linha de 4, que ele joga no 4-1-4-1, né? Como ele fez lá em Alagoas, né? Contra o CRB. Se ele fizer isso também, na minha opinião, difícil também. Então, ele vai colocar o Amado por força da contusão do Serginho. Enfim, eu vejo o Sérgio insistindo, né? O Sérgio Soares insistindo nesse esquema. Inclusive, nós conversávamos, Adriano, no lance final, e eu errei a leitura que fiz. Você leu corretamente, dizendo que ele não estava propenso a mudar. Eu, nas palavras dele, tinha entendido que ele cogitaria isso, eu estava analisando, mas parece que não, né? Eu acho que o Ceará tem peças boas, um problema parecido, infelizmente, com o que tinha o Lisca. Você tem umas peças com características X e o treinador quer características Y, ou coloca esses jogadores para jogar em uma posição Y, diferente X. Então as coisas tendem a dar errado. Agora, ele é um treinador inteligente, eu acho que ele vai perceber a tempo que não está dando certo. Por que também, Adriano? Era pra a gente perceber uma evolução jogo a jogo. E é o contrário, você percebe uma involução. O melhor jogo do Ceará foi contra o Paysandu. Não jogou bem, falando só de Série B, né? Não jogou bem contra o CRB, agora foi tudo minimizado devido ao resultado. E jogou menos ainda contra o Atlético Goianiense. Agora, eu defendo o Sérgio Soares. No papel, se você olhar o time do Ceará, ele é superior ao do Atlético. Olhando escalação por escalação. Concordo. Qual é a diferença, né? O Marcelo Cabo faz aquele futebol pragmático de se defender, que é bem mais fácil no futebol, se defender e jogar por uma bola. O Sérgio Soares no Ceará não, está tentando fazer esse time jogar futebol, né? Fazer esse time atacar, propor o jogo, e isso leva tempo. E isso requer entrosamento, requer ritmo de jogo, tudo isso que ele não tem ainda, né? Com esse time. E um esquema adequado na função do jogador. Não vejo essa adequação ainda, Adriano. Tá certo. Olha só, Martins, são duas equipes que buscam ainda uma afirmação na temporada. O time do Avaí pior ainda, né? Do que o Ceará, porque no Campeonato Catarinense o time escapou do rebaixamento na última rodada. O Ceará não chegou à final do campeonato, mas não ficou perto de rebaixamento no estadual. Não ganhou a Copa do Nordeste, o Avaí também não conseguiu se encontrar. São equipes que buscam uma afirmação na temporada, não é só na competição, não. É a competição mais importante do ano. Mas equipes que ainda estão em formação, Ceará e Avaí. Tem tudo para ser um jogo bastante complicado para as duas equipes, né? E olha só, um detalhe a mais. Nessa época do ano, em Santa Catarina, faz muito frio, né? Lá o estádio é perto do mar e a temperatura deve estar bem baixa, né? Talvez o jogo à tarde isso dê uma vantagem de ser assim uma temperatura boa para praticar o futebol. Sendo à noite, eu acho que complicaria mais. É verdade. Agora, a situação dos dois treinadores, ela é muito... De lá é o Silas, né? Exato. Passou por aqui também. Mas ela é muito fina, assim, porque tanto o Avaí quanto o Ceará, eles não se classificaram, a gente estava falando até nisso ontem, não se classificaram para os seus campeonatos regionais. O Ceará não conseguiu a classificação para o Campeonato do Nordeste. E o técnico está buscando uma nova força, né? Ele é uma pessoa muito inteligente, mas é difícil você... Quem são os jogadores? Ele olha, tá lá o Baraca. O Baraca já veio lá de trás do Lisca. Então, ele vai utilizar... E tem também o outro centroavante, né? Que ele vai ter que utilizar. Então, o que vai acontecer? Ele está procurando na frente jogadores que se mexam para poder confundir o adversário e fazer aquela jogada mais rápida.
E atrás ele está procurando jogador de marcação forte, que é o caso do Baraca. Então fica difícil você dizer assim, vai ser um grande jogo. Não vai. Não vai porque o Baraca estava fora do time, está voltando, né? O Alex Amado também estava fora. Um período de inatividade de 2 meses. Exatamente, né? tá voltando. Então vai precisar, e o torcedor vai precisar de calma para o torcedor entender. Porque não é assim da noite pro dia que você pega um time, coloca dentro de campo, fica na beirada do campo e vê o time deslanchar em cima do adversário. Não é porque o adversário também tá no mesmo ritmo, tá na mesma situação. Essa que é a diferença. Então o torcedor vai ter que ter um pouco de paciência para ver o Ceará lá para quinta ou sexta rodada começar a apresentar algum trabalho. Por enquanto agora isso é muito difícil, é muito complicado para o técnico conseguir colocar em campo aquilo que ele deseja e obter o resultado no final do jogo, que todo sonho, né? É muito difícil. Só falando um pouquinho mais do Avaí, tem 2 ausências importantíssimas, né? Um ídolo do time que já tá fora há quase 200 dias, que é o Marquinhos, um meio de campo conhecidíssimo, né? Jogou Santos, Grêmio. Teve uma passagem meteórica aqui em 2005 pelo time do Fortaleza, o time tava na Série A, o jogador chegou machucado e não chegou nem a fazer nenhum jogo. E era muito jovem, né? Tem o quê? 34 anos hoje, há 11 anos atrás tinha 23, né? Então era bem jovem, né? Uma aposta ainda. E também não vai contar com Vinícius Pacheco, né? Aquele velho conhecido do jogador do Flamengo, Vinícius Pacheco. Sim, veterano. Veterano, 30 anos ele tem, se contundiu, então são 2 baixas aí importantes. O Marquinhos tem uma bola parada, que inclusive já deu vitória só 30 anos, do Avaí. Pacheco tem certeza. Só 30 anos. Já deu muitas vitórias. 17, então. Começou jovem, realmente. Já deu muita vitória, aliás, uma vitória pro Avaí contra o Ceará com uma bola parada, o Marquinhos. Então são 2 ausências aí que o Ceará pode tirar vantagem delas. Ibeste, o seu caminho para o futuro. Temos os seguintes cursos técnicos: técnico em segurança do trabalho, meio ambiente, logística, edificações e informática. Venha para o Ibeste e faça um upgrade na sua vida. 3022-0065 Ibeste, o seu caminho para o futuro. Se você procura um especialista em forro PVC, divisórias, Eucatex e de PVC, o nome certo é LC Montagens. Mais de 20 anos de experiência no mercado. Parcelamos tudo em até 5 vezes no cartão. 98777-2015, 99604-6473. Você fala com o Luiz Cláudio, que o orçamento é inteiramente na faixa. Vamos falar de Fortaleza. O Tricolor de Aço em campo domingo, à noite, 7 da noite, em Aracaju, contra o Confiança. Fortaleza! Alex Oliveira. Jogando em casa na estreia da Série C, o Fortaleza empatou em 1-1 com o River. Com isso, somou apenas 1 pontinho. Agora, o pensamento é buscar pontos fora de casa, como falou o Anselmo. Olha, o pensamento é, lógico, deixamos de conquistar os 3 pontos em casa. Tem que roubar pontos fora. A competição pede isso, né? Para o meia Everton, a estreia foi um jogo atípico. Felizmente empatamos dentro de casa, mas foi um jogo atípico, onde o River do Piauí veio para se defender e nós contra-atacamos o jogo inteiro, bola na trave, o goleiro pegou bolas difíceis, mas agora é treinar bastante para se concentrar bem para enfrentar a boa equipe do Confiança. Everton, dá para somar pontos nos 2 próximos jogos e recuperar os pontos perdidos em casa? Primeiramente tem que pensar no Confiança, a América vem depois, acho que estamos treinando bem, estamos se preparando bem para enfrentar a boa equipe do Confiança, mas o Fortaleza vai jogar para procurar sempre os 3 pontos. Para o atacante Anselmo, a competição pede isso, tem que somar pontos fora de casa, mas sabe que não será fácil. A gente sabe que vai ter dificuldades com o adversário que está acostumado a jogar nos seus domínios. Uma das coisas que eu tenho certeza que infelizmente vai nos atrapalhar, a gente está acostumado a jogar no Castelão, com gramados padrão FIFA, né? Nós não vamos encontrar em todos os lugares o mesmo gramado. Então a gente vai ter que se adaptar à competição, né? E isso o Marquinhos também tem batido na tecla junto com a gente, para que a gente vá fora assim, né? 1 ponto nós já temos, que o jogo começa 0-0, né? Então a gente vai tentar buscar os 3 pontos sim, né? Mas com os pés no chão, sabendo que a dificuldade vai ser grande, mas que temos totais condições de conseguir um resultado positivo lá também. Com o pensamento já no segundo compromisso da Série C deste ano, o Fortaleza treinou na manhã desta quinta-feira.
O treinador Marquinhos Santos comandou um trabalho tático no Alcides Santos, colocando duas equipes e trabalhando taticamente o posicionamento delas. Ele começou a equipe com Ricardo Berna, Felipe, Lima, Edmar, William Simões. Dudu está entregue ao departamento médico com um entorse no tornozelo, tem um edema, então Correia entrou no time no meio-campo, com Juliano, Pio, Everton e Giamota e Anselmo no ataque. Fez algumas alterações, Railan entrou no lugar do Felipe, o Juninho entrou no lugar do William Simões, ele colocou o Juninho no ataque e puxou Giamota para a lateral esquerda. E ainda colocou o atacante Ronaldo no lugar do volante Correia. Foram as alterações, os testes feitos pelo treinador Marquinhos. Isso significa que podemos ter mudanças na equipe para o segundo compromisso contra o Confiança de Sergipe. Domingo, às 19h, no Batistão. É o segundo compromisso do Tricolor na Série C de 2016. Com notícias do Fortaleza, Alex Oliveira. E lá vai o Fortaleza jogar 2 partidas fora de casa pela Série C do Campeonato Brasileiro, tentar recuperar os pontos perdidos contra o River, e para isso o Marquinhos acena com mudanças no time também. As duas grandes equipes do futebol cearense tentando mudar, tentando acertar durante o Campeonato Brasileiro. O Ceará já vai para a 4ª rodada, o Fortaleza teve a primeira, não foi legal, então já acena mudança. Será que teme? Os adversários já sabem a forma de jogar do Fortaleza? Será que é isso que está fazendo com que o Marquinhos acene com mudanças? É isso sim, Adriano. E outro detalhe, né? O torcedor tem que entender a competição que o Fortaleza está disputando. Por exemplo, contra o Flamengo, Copa do Brasil, quem era o protagonista? Flamengo ou Fortaleza? O Flamengo. Então era bem mais fácil jogar no modo que o Marquinhos habituou, né, a equipe a jogar. Muito mais cômodo, mais confortável, tanto que o Fortaleza ganhou as 2 vezes com sobras, né? O pessoal do River ficou falando que eles estão acostumados a ganhar do Flamengo todo ano lá, né? Então por isso que não seria surpresa. Mas é o Flamengo do Piauí, viu? Empatar com a piada aí do River, o Flamengo do Piauí, que eles são acostumados a ganhar, e é verdade. Mas contra o River, quem é na Série C, no grupo do Fortaleza, quem é o protagonista? Fortaleza. A maioria dos times vão se defender, né? Vão jogar por uma bola, e foi isso que aconteceu. O Fortaleza fez o correto quando jogou contra o River. Ele fez o gol, claro que encontrou dificuldades, é óbvio, isso foi notório, de furar o bloqueio do River, porque é muito mais fácil para qualquer time se defender com todo mundo atrás da linha da bola, dificulta realmente, né, a equipe que está tentando atacar. Conseguiu fazer o gol e fez o que o Ceará, por exemplo, não fez quando jogou contra o Paysandu no 2-2. Segurou a bola, tocou bem a bola. Agora em um lance apenas de descuido do Fortaleza, que o River conseguiu tomar a bola e foi ali pela lateral, que o Fortaleza inclusive deixou, pensando que nada ia acontecer, em uma falha, em um lance, o River, por coincidência, casualidade, conseguiu um empate. Aí foi toda essa repercussão negativa. Mas eu confio muito no trabalho do Martins, do Martins também, mas do Marquinhos. Exatamente. Né? Eu acho que o Marquinhos é um treinador que tem um time na mão, é um treinador que vai saber sim se adequar a essas novas partidas, essa nova competição, e ele é um treinador que tem por filosofia a mudança, né? Quando não está uma coisa certa, ou quando não está, ele está vendo que já está previsível demais, ele já vai assinar com mudanças, e eu espero isso do Marquinhos, e pelo elenco que ele tem, dá para ele fazer um trabalho excelente aí na Série C. Martins, hora de utilizar esses jogadores que foram contratados para a Série C, tem Elivelton, tem o lateral direito Railan, tem o atacante Ronaldo, que parece que já foi testado ao lado do Anselmo. Tá na hora? Olha, falar do Marquinhos, primeiramente falar do Marquinhos, ele vai ter muito trabalho, porque o Fortaleza está em 2 competições, né? E tem que fazer um trabalho hercúleo para poder chegar na ponta. Agora, ele precisa mudar, tem que ter algumas mudanças, ou pelo menos uma tentativa de mudança. E o que é essa tentativa? É você ter um jogador à altura para você colocar de vez em quando. Eu falo no goleiro do Fortaleza, eu falo no Berna. O Berna, naquele campeonato, naqueles jogos do Bahia, ele demonstrou que nas bolas de média altura ele falha. Domingo houve também uma bola que não era essa bola toda alta demais e ele falhou. E aquela do chão
ele tomou o gol. Então, o que é que precisa fazer um trabalho? Trabalho de base para ele não adianta mais, que já está aí com 30 e tantos anos, e isso aí não vai alterar nada na vida do Ricardo Berna. Mas o Fortaleza tem que ter um jogador que de vez em quando entre para poder começar a fazer esse trabalho. E quem seria esse jogador? O Elivelton. O Elivelton tá aí, é um goleiro arrojado, alto. É só o próprio Berna, o treinador de goleiro do Fortaleza, dizer para ele que não tente segurar a bola pelo alto. Faça como o Berna, quando a bola vem por alto, ele dá um soco, bota ela para qualquer lugar, tudo bem. Mas ele é um jogador arrojado. E o Marquinhos vai sentir dificuldade exatamente por quê? Porque ao longo da competição os adversários vão vendo como é o Fortaleza. Primeiro, o Berna vai ser uma espécie de atração para os atacantes que batem bem. O que é isso aí? É aquela história que se espalha rapidamente nas concentrações dos clubes. Bicho, chuta de longe que o Berna tá aceitando. Aí o nego, a primeira ele ajeita aqui e bate, a segunda ele ajeita e bate. Por quê? Porque ele está aceitando. O que é aceitar na linguagem é que a bola está indo e está passando. Então, o Marquinhos vai ter que fazer esse trabalho se quiser obter resultado, obter êxito no que ele pretende. Porque senão vai ficar comum e o pessoal vai começar a ver como é o Fortaleza. Aquela linha de 4 que ele faz que não tem volante no time dele, não tem volante, essa linha ela precisa ser um pouco mais dinâmica dos dois jogadores que vão sair para complementar o ataque. Não foi no último jogo. Os jogadores ficaram parados, não saíram, ganhava a bola, tomava a bola do adversário e ficava parado. Então tem que ter os dois para sair, né? E depois ele tem que priorizar um jogador que o torcedor às vezes fica falando e tal, que é o Pio. O que é priorizar o Pio nessa jogada? Aquele corredorzinho que o Pio usa e já fez, olha, quantos gols o Pio não fez ali, entrando naquele corredorzinho e guardando o segundo pau para complementar. Ele às vezes mal toca na bola, só para poder estar para dentro, aquela coisa todinha. Então, é esse tipo de coisa que o técnico Marquinhos vai sofrer ao longo do campeonato, porque logo os adversários vão saber como Fortaleza joga e quem são as suas peças onde eles podem explorar. O goleiro é um deles. Você ouve Faixa Nobre do Esporte. E lá vamos nós no Faixa Nobre do Esporte pro seu alô aqui. Você que está conosco na interatividade. Tem alô aqui pro Will do Carlitos Pamplona, é torcedor alvinegro. Ele pergunta se tem veracidade a possível volta do zagueiro Diego Ivo, ou é só especulação. Isso se fala desde o começo do ano, né? O Diego esteve aí visitando o Ceará antes de começar o estadual, disputou o Campeonato Paulista e sempre falando isso, que ele vem, não vem, mas até agora nada, né? Será que o Ceará precisa de zagueiro? Contratar zagueiro? Não sei. Acredito até que não, né? Mas vamos esperar aí se o Diego Ivo volta ou não. Isso ontem o ouvinte perguntava a respeito do Caio César, se era para entrar na equipe ou não. O Garibaldi ficou oriçado aqui, vai ter chance, né? O Garibaldi acha que os novinhos estão sensacional. Com relação ao Diego Ivo, é importante porque, Adriano, aquilo que nós já conversamos aqui, fortalecer o elenco. É um grande zagueiro, não sei se vai ser titular, mas vão haver suspensões, pode haver também, né, contusões, então seria ótimo para fortalecer o elenco. Com relação ao Caio, eu acho que sim, com paciência ele vai ter a chance dele. Eu também acho que os novinhos estão sensacional. O Caio César sim, né? O Robinho, que é novinho também, nem tanto, né? Mas o Caio César sim é um novinho que pode vir a ser sensacional, viu? Wagner do Passaré, boa noite a todos. Será que tem que evoluir rápido, pois com os jogos sábado e terça não haverá muito. Com os jogos sábado e terça não haverá muito tempo para treino. É verdade, né? Mas não tem jeito, né? Tem que entrosar e conseguir os resultados, tem que jogar. Não tem alternativa não. No Meireles, o Vladimir Filho tá conosco, é torcedor do Fortaleza. João Paulo, porque tem clube que o treinador chega e dá resultado rápido e outros não. O nome disso é futebol, irmão. É isso aí. Futebol não tem explicação. Futebol não é uma ciência exata, né? Por isso que acontece. O Marcelo Cabo chegou lá 4 dias antes da estreia do Atlético. O Atlético ganhou 3 jogos. 3 jogos sofridos, né? Resultados assim, sofridos, de 1-0 suado, mas ganhou. O time tá lá na vice-liderança. Fazer o quê, né? Na escuta diretamente do Papicu, o Breno Gomes pergunta: vocês não acham que tá na hora do Ceará dar um
dar um nome de peso no elenco, contratar jogadores de grandes nomes, como Louco Abreu. Não, amigo. Esse aí não é novinho, né? Nem tá sensacional mais. Exatamente, o Louco Abreu já é um bom jogador, né? Mas já está em final de carreira. Qual a motivação que viria esse atleta para o Ceará? Virou uma bandeira da torcida do Botafogo, né? Exato, então tem que ver, às vezes nem dinheiro serve de motivação, então acho que não seria um jogador ideal não. Tá certo, tem alô aqui a galera do Facebook com a gente também, Guilherme Oliveira, Iraís Moraes, tem o Naldinha Rebeca, rapaziada sempre conosco aqui, curtindo faixa, Vitor Reis também tá conosco, rapaziada aqui em facebook.com/bola na rede, vamos com mais informações do Alvinegro aqui no Faixa. Ceará. Rodrigão Cavalcante. 2 mudanças é o que implantou o técnico Sérgio Soares para a partida do próximo sábado contra o Avaí, às 4 da tarde na Ressacada. Sem Serginho, com uma lesão na parte posterior da coxa direita, Alex Amado assume seu posto. Em busca de mais pegada em seu meio-campo, sua segunda mudança foi a entrada de Baraca na vaga do volante Marino. Ou seja, o Ceará irá a campo com Everson, Cametá, Sandro, Antônio Carlos e Talisson, Baraca, Richardson e Felipe. O ataque sendo formado por Thomas Bastos, Alex Amado e Rafael Costa. Além desses, foram relacionados o goleiro Douglas, o zagueiro Everton Páscoa, o lateral Eduardo, o volante Marino, o meia Ricardinho e os atacantes Bill, Rony e Robinho. A delegação alvinegra, que já está em Santa Catarina, realizará um último trabalho na manhã desta sexta-feira, no CT do Figueirense, onde encerra os preparativos para a partida do próximo sábado. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Faixa Nobre do Esporte. Avaí. Notícias do Avaí com Guilherme Rames. A quinta-feira do Avaí foi de reapresentação dos atletas após retornarem de viagem no Mato Grosso, viagem ao longo de toda a quarta-feira. A atividade de hoje foi apenas um trabalho regenerativo para os atletas que atuaram contra o Luverdense. Eles correram ao redor do gramado do Centro de Formação de Atletas e depois já retornaram para as instalações dentro do estádio da Ressacada. Os demais jogadores fizeram um trabalho leve com bola e em campo reduzido, um treino tático no CFA sob observação da comissão técnica. Amanhã à tarde, aí sim, atividade com todos os atletas à disposição, onde o técnico Silas deve esboçar a equipe que estará em campo no sábado às 4 da tarde contra o Ceará. Para a partida, o treinador havaiano conta também com o retorno do lateral alemão, que foi julgado e já cumpriu suspensão automática, portanto está apto a jogar a partida de sábado. Já o volante Rafinha está mesmo fora do jogo. A assessoria do clube confirmou que o atleta teve um estiramento de grau 1 na posterior da coxa direita. Segue apenas fazendo trabalho de fisioterapia e a expectativa é que Rafinha inicie o trabalho de transição apenas na segunda-feira. Avaí que segue mapeando o mercado em busca de reforços para a Série B. O meia Wesley, que já trabalhou com Silas no Ceará, era especulado no clube, mas o atleta acertou mesmo o seu retorno ao Vozão. Já o volante Márcio Passos, que era esperado pelo Leão desde o início da semana, o atleta e empresário não conseguiram a liberação com o ABC. Ele foi reintegrado à equipe da capital potiguar e está descartado pela diretoria havaiana. Com o Avaí, Guilherme Rames para o Faixa Nobre do Esporte. Fortaleza. Alex Oliveira. Como estreou em casa empatando com a equipe do River, o pensamento agora é somar o maior número de pontos jogando fora dos seus domínios. O tricolor tem 2 compromissos fora de casa, contra o Confiança, domingo agora, dia 29, lá no Batistão, e depois pega a equipe do América de Natal, uma segunda-feira, dia 6 de junho, lá na Arena das Dunas. 2 jogos fora de casa e a oportunidade de somar mais pontos na tabela de classificação. São 18 jogos para a equipe nessa fase classificatória e o Fortaleza quer chegar com os 4 que se classificam para o primeiro mata-mata. A equipe volta a treinar amanhã, pela manhã no Alcides Santos. A viagem está prevista para o sábado, logo cedo, às 5 e 6 da manhã. Vai por São Paulo e depois segue para Aracaju. Marquinhos já fez testes na equipe, com algumas mudanças. O Dudu Cearense segue entregue ao departamento médico e é dúvida para o compromisso deste domingo contra o Confiança de Sergipe. Lembrando que o tricolor não vence jogando na Série C fora de casa desde o dia 28 de junho
de 2015. Foi a última vitória do tricolor jogando fora dos seus domínios na Série C. E foi em 2015. Bom, eu quero no finalzinho registrar o aniversário da Regina, minha esposa, hoje está aniversariando, e desejar a ela muitas felicidades, muitos anos de vida, que a data se prorrogue por muitos e muitos anos. O nosso beijo do Alexandro, da Elis Regina e de todos que a amam e que te cercam. Grande abraço a todos, a gente fica por aqui com as notícias do Faixa Nobre do Esporte. E galera! Confiança! Confiança, informações do Confiança com Adel Ribeiro. O Dragão do Barra Industrial realizou na tarde de hoje mais um trabalho de ordem técnica sob o comando do Betinho. Betinho canalizou situações e deve manter a equipe que esteve presente no encontro frente ao Asa de Arapiraca na estreia do Campeonato Brasileiro da Série C. O atacante Matheus Paraná ainda entrega ao departamento médico do clube, deve ser mesmo desfalque da equipe para o encontro frente à representação do Fortaleza. Em contrapartida, o técnico Betinho tem à sua disposição o meia Djalma, substituto emergencial no encontro frente ao Asa de Arapiraca, quando da saída do Matheus Paraná, que fala sobre esse tratamento fora desse encontro, hein? Olha, é muito triste de não poder atuar domingo, mas estou aqui tratando intensivo para poder voltar o quanto antes e dar alegria à torcida e, se Deus quiser, fazendo os gols. O fisioterapeuta Tarcísio passava a informação que em média 21 dias ainda no departamento médico, seria isso, Matheus? Olha, é esse tempo aí mesmo que eles falou, né? É o tempo de cicatrização do ligamento que se rompeu no grau 2, mas é paciência, ninguém gosta de machucar, infelizmente aconteceu, pisei num buraco sozinho, agora é tratar, focar nesse tratamento aqui para poder voltar o quanto antes e voltar bem. Qual a gravidade? Foi grau 2 do ligamento do tornozelo. O Matheus fica esse período no estaleiro, no departamento médico da Associação Desportiva Confiança. O técnico Betinho iniciou os treinos da tarde de hoje, desenvolvendo assim, na sequência de um técnico, passando para um tático, utilizando na ala direita Kaique, o miolo de zaga com Valdo. Valdo pode ser o jogo da despedida. Informações é que Clube do Futebol do Nordeste está interessado no jogador e pode acontecer de ser um clube cearense. Pode acontecer, repito, de ser um clube cearense. No próximo domingo, após o encontro frente ao Fortaleza, o jogador estará revelando o que realmente aconteceu em termos de negociação. A diretoria já tomou conhecimento. O Heron é o outro zagueiro do miolo de zaga. Pelo lado esquerdo, Nicolas, setor de meio com Hamilton, a presença também do jogador Jardel, tendo ainda como articulador do setor de meio Cascata, ao lado do Everton Senna, e a presença do Djalma. No setor ofensivo, Orobó terá que fazer esse papel. São esses os destaques do Dragão do Barra Industrial, aqui dentro do Faixa Nobre do Esporte, para a galera que curte a 3FM. Um grande abraço. Valeu, Adel Ribeiro, meu parceiro aí de Aracaju, com informações do Confiança. Faixa Nobre amanhã, 8 da noite. Agora, pé na porta com a galera do canal do Vovô. Sem pedir licença, a galera já tá aqui no estúdio para comandar aqui a audiência no som da 3FM. E eu fui. Essa foi a Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte.